Hey guys, good morning, good evening, and good afternoon. Hey Nonuano, you guys are good? I hope you guys are. Nonuano, just checking who is watching me. Nonuano, doing the attendance list. Alisson Cavalcante, are you there? Mariana, Matheus Henrique, Alexandre Francisco, Oliane, João Vinícius, Vinícius Vicente, Lilian Barbosa, Leonardo José, Maria Elizabeth, Maria Vitória, Maria Clara, Sara Medeiros, Andrei Ângelo, Ronaldo Lucas, Lucas Nascimento, Elvis Henrique, Henrique Gabriel, Esbres Wallace e Ana Luisa. Guys, I hope you guys are good. I hope you guys are pretty much okay. And let's do today class. Guys, don't forget that today is English class, right? And we are going to use the English book. So, de Sucesso, Editora Sucesso, English book. Então vamos usar o livro de inglês, tá bom? Da Editora Sucesso. Então, como combinado, nós vamos iniciar com a correção, certo? Antes da correção, so before the correction, we are going to look to the text, right? Então nós estamos então na página 24 and we are going to read page 24 text supplement. So, be aware about video game addiction. Some of the emotional signs or symptoms of video game addiction include feelings of restlessness and irritability when unable to play, feelings, preoccupation with thoughts of previous online activity or anticipation of the next online section, lying to friends or family members regarding the amount of time spent playing, isolation from others in order to spend more time gaming, some of the physical lying to our friends or family members regarding to the amount of time spent playing, isolation from others in order to spend more time gaming. Some of the physical signs or symptoms of video game addiction include fatigue, migraines due to intense concentration or eye strain, fatigue, migraines due to intense concentration or eye strain, carpal tunnel syndrome caused by the overuse of controller or computer mouse, poor personal hygiene. Então, para quem não entendeu, eu já estava lendo aqui, ó, esse texto, certo? Da página 24. Gente, vocês conseguiram entender o que está sendo lido? Entender texto também faz parte do processo de listen comprehension, compreensão de escuta. Vamos então para a tradução do texto que está sendo lido, tá bom? Vamos lá. Cuidado com o vício em jogos. Alguns dos sinais emocionais e sintomas de vício em videogame. Sensações de inquietação e ou irritabilidade quando não é possível jogar. Alguns dos sintomas, tá? Então, quando a pessoa tem alguns desses sintomas, tem que ficar atento, como sensação de inquietação, irritado quando não consegue jogar, é possível. Preocupação com o pensamento de atividade online anterior, ou seja, antes
do próximo acesso. A pessoa fica irritada. Está chegando o dia de acessar. Está chegando a hora de mexer no celular. Está chegando a hora do próximo acesso. E aí a pessoa fica irritada, fica agoniada, fica estressada, porque ainda não chegou a hora. Isso é um dos sintomas. Mentir para a família e amigos sobre o tempo que passa jogando. Então, por exemplo, a pessoa passa 10 horas, 8 horas, 12 horas, 20 horas jogando e diz para a família que ficou, por exemplo, 4 horas daquele fim de semana, 2 horas daquele fim de semana jogando. Na realidade, está omitindo ou mentindo para a família o tempo que passou gasto naquela plataforma, certo? Então, pensem sobre isso. Isso é um sintoma de um vício que ocorre não somente sobre o vício do videogame, ocorre em outros vícios também. É uma patologia, precisa ser tratada. Isolamento de tudo para ficar jogando. Devido ao paciente, a pessoa achar que o jogo é a principal coisa, a principal fonte de alegria, ninguém mais dá alegria mais do que o jogo, do que o videogame, do que o celular, ela se isola para ficar naquela fonte de alegria somente, naquela relação de alegria somente, ela e o computador, ela e o celular, ela e o Xbox, ela e o PlayStation. Então, ela vai ficar naquela relação intensa de amizade infinita que nunca se acaba, nunca se esgota, só se acaba ao desligar, na hora que vai dormir, na hora que vai tomar banho. Então ela acha que ninguém é capaz de dar felicidade para ela, para aquela pessoa. Então ela se isola, ela naquele mundinho, certo? Precisa ser tratado. É uma doença, não é um desvio de caráter. Aquela pessoa não é má, ela precisa de ajuda, de auxílio, certo? Então, sintomas que podem aparecer fisicamente. O que pode aparecer fisicamente? Alguns sintomas físicos do vício em jogos incluem fadiga, a pessoa fica cansada, enxaqueca devido à intensa concentração e uso dos olhos, né? Pode ficar com sintomas de enxaqueca, né? Os médicos falam que pode aparecer dor aqui temporal, né? Na cabeça, atrás da cabeça também. Síndrome do túnel do carpo, né? Que nessa região aqui do braço, antebraço, né? Por esforço repetitivo, devido ao controle do mouse, né? Então o mouse, né, a repetição do mouse, a repetição do celular, do console também, e falta de higiene. Então pessoas que passam 5, 8, 9, 10 horas, 20 horas, não tomam banho, não vão para o banheiro fazer xixi, não escovam os dentes. Tem gente que usa até fralda, né? Usa até fralda para não fazer xixi, não fazer cocô, passar aquele tempo todo jogando. Exatamente. Então, falta de higiene pessoal. Vamos aí ver alguns vocabulários específicos em inglês that we saw here on this text. We saw feelings of restless, ou seja, sensação de inquietação, feelings of restless, repitam comigo, feelings of restless, preoccupation, lying, que é mentira, isolation, isolamento, fatiga, migraines, chamamos de enxaqueca, e poor personal hygiene, e higiene pessoal pobre. Gente, agora vamos então para as perguntas da página 24. Page 24, página 24. Vamos então tentar respondê-la. Foi correção da atividade de casa, né? Então, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Match, quando a gente tem esse vocabulário aí, né? Match é para relacionar. E aí, como vocês colocaram a segunda coluna de acordo com a primeira coluna de acordo com a segunda? Lembrando que na first column we have the words and in the second one we have the meanings. Alright? So, let's try to answer that. Qual foi a ordem das letrinhas que vocês colocaram? E aí? Please tell me. Acertou quem colocou I é a primeira, ou seja, migraine
a condition marked by a recurrent severe headache, often with nausea and vomiting. Okay, so fatigue migraine is a condition marked by a recurrent severe headache, often with nausea and vomiting. Second, A. Restless. A. Restless. Então, a segunda, restless. Feeling nervous or bored and tending to move around a lot. C. É o próximo. Isolation, the state of being in a place or situation that is separate from others. C. Next one, F. Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome is a condition that causes pain and weakness in the wrist, punho, hand and fingers. Também costuma irradiar para o braço e antebraço também. Então, o principal, a dor é no punho, mão e fingers. Então, síndrome do túnel do carpo. Next one. B. Irritability. 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 Quick excitability to annoyance and impatience or anger. B. Ou seja, irritability ou irritação, né? É uma alta excitabilidade ou perturbação, impaciência ou raiva. Next one, D. The state of being very tired all the time. Ou seja, ficar todo o tempo cansado, certo? Seriam então, letra D, que chamamos de fatigue ou fadiga. Aí vocês têm então a ordem, certo? Das palavrinhas e seus significados, certo? Só lembrando, letra E, uma condição marcada por permanência de dor na cabeça com náuseas e vômitos. Letra A, sentir-se nervoso ou aborrecido e mover-se de um lado para o outro. O próximo é estar num lugar ou situação de separação entre os outros. O próximo, uma condição que causa dor e fraqueza no punho, mãos e dedos. O letra B, tendência ao excitamento, o aborrecimento, impaciência e raiva. E a letra D a gente já falou, que é ficar o tempo todo cansado. Meninas, na 25, então, nós temos uma leitura de texto, que nessa leitura nós vamos tratar um pouco sobre Reasons Why English is so important for science. Então, continuaremos então a correção da página 25 que foi para casa. Reasons Why English is so important for science. Ou seja, razões porque o inglês é muito importante para a ciência. Vamos lá. Number 1. English is simply the most... Para quem não está se localizando, a gente está aqui, tá, gente? Estamos aqui, page 26. Temos textos para ler. Reasons why English is so important for science. English is simply the most spoken language in the world. In general, science is all developed in English. Let's assume you're a Brazilian scientist and someday you're sent to the US. You get in deep trouble if you don't know the language. Esdras, volta. 4.
Science discovers new things all the time, and most of them are named in English or Latin. Alright, so number 4, science discovers new things all the time, and most of them are named in English or Latin. Number 5, English is the world name of computers and the internet. English, therefore, is present in all fields of knowledge. Gente, a gente acabou de falar, de tratar algumas razões pelas quais é tão importante, o inglês é tão importante para a ciência. Which of you would like or would love to study English? Or would love to study science? Would like to be a scientist, for example, a biology scientist, a engineer scientist, a computer scientist, a doctor? Quem de vocês gostaria de, por exemplo, ser um cientista? Um médico? Um biólogo? Um cientista da computação? Um engenheiro? Um físico? Todos de vocês devem mexer em ciência, devem publicar artigos. Um químico, por exemplo, um matemático. A ciência, gente, a língua internacional da ciência, em que se faz ciência, em que se publica artigos, é o inglês. Então, por exemplo, se vocês precisam ir para um congresso internacional, seja eles nos Estados Unidos, na Espanha, em Israel, na Itália, na China, no Japão, o congresso, a língua principal a ser falada, além da língua local, vai ser o inglês. Então, gente, o inglês é de extrema importância. E aqui o texto fala razões pela qual o inglês é tão importante para a ciência. A primeira, o inglês é uma das línguas mais faladas no mundo, junto com o mandarim e o espanhol. A ciência, em geral, é desenvolvida em inglês, e eu sei bem disso, né? O teacher de vocês é biólogo também. A ciência, se vocês forem uns cientistas, né, brasileiros, algum dia e se vocês forem enviados para os Estados Unidos, vocês estarão encrencados se não souberem falar pelo menos um pouco de inglês. Quarto, a ciência descobre coisas o tempo todo, e a maior parte delas é nomeada em inglês ou em latim, tá certo? Então é importante a gente aprender a desenvolver o idioma inglês, certo? A língua inglesa, para aprender a destravar essas barreiras, a romper essas barreiras. Quinto, inglês é a língua mundial dos computadores e da internet. Então, além de saber mexer em ciência, a gente precisa mexer nos aplicativos, nos programas de computador, nos programas de estatística que vamos mexer para a gente fazer a ciência. Então, não é porque você é biólogo que você só vai aprender os nomes dos animais, das plantas, das bactérias, dos vírus, não. Você vai aprender a mexer em computador, nos programas de estatística, nos aplicativos e tudo mais. No maquinário está tudo em inglês. Isso vale para biólogo, para químico, para engenheiro, principalmente para quem mexe em computação. Então, tecnologia também. O inglês, portanto, está presente em todo tipo de conhecimento, então não preciso nem mais falar. Aí embaixo tem um texto que fala o seguinte: uma das cenas mais divertidas no prêmio do filme Her é quando a personagem de Joaquin Phoenix está jogando um impressionante jogo de videogame em 4 dimensões no conforto do seu quarto. Agora, graças aos nerds da Microsoft, esse videogame já está quase a um passo de se tornar realidade. Conhecido como Room Alive Project, seus criadores utilizam sensores e projetores do Xbox Kinect para transformar qualquer quarto num enorme jogo interativo playground. Olha lá, gente, coisas que saem da ficção para a realidade. A gente tem muito isso. Lembro de quando eu estava assistindo Star Wars, que é um filme, eu acho que da década de 60, 80, tem uns filmes atuais, e naquelas naves, né, spaceships, tinha coisas parecidas com tablets. E hoje a gente já tem tablet, a gente já tem iPads, e antes já eram coisas de ficção, né?
hoverboards. Quem já assistiu De Volta para o Futuro? Existia aquele hoverboard, aquele skate que se voava, né? E hoje já existem alguns protótipos, não voam tão bem. Alguns precisam de uma estrutura magnética embaixo, mas existem muitas coisas que vêm da ficção. Existem estruturas que são desenvolvidas através da guerra e depois vêm para uso civil, né? Quem nunca viu, né, no YouTube armaduras russas que são utilizadas pelo exército russo, pelo exército americano e que parecem muito mais estruturas de videogame. Então aconselho vocês a perceberem, parece muito mais um Robocop, certo? Então muitas coisas que vêm da ficção para a realidade. Na page number 25, guys, you are supposed to do like this, based on. Então vamos para a página 26. On page 26, just here, you guys are supposed to create your own video game, okay, with all devices, programming, and games available. Use your imagination and build up the game of the future. Ou seja, com a sua imaginação, vocês devem, então, na página 26, criar o próprio videogame de vocês. Não se esqueçam que, se vocês estão fazendo um videogame Então não esqueçam de, caso vocês forem criar um videogame no computador, colocar todos os devices, como por exemplo os fones de ouvido, a webcam e tudo mais. Caso vocês forem criar um console, né, um Xbox, um PlayStation, colocar os consoles, todos os aparelhos que precisam, né, a tela da TV e tudo mais. Criem os próprios videogames de vocês, com os jogos, a programação, criem aí na página 26. Foi a atividade de casa, o tio está corrigindo, certo? Não se esqueçam de fazer, enviar pelo Classroom. E agora, indo para a atividade de casa, o tio sugere, está trazendo aqui uma revisão, certo, para vocês, que é uma revisão que vai abordar as units 1 and 2. Units 1 and 2. Nas questões aqui trazidas para a atividade de casa, vocês devem fazer essas 4 questões em no mínimo 2 linhas, certo? Então, todas as respostas eu quero em inglês, certo? Todas em inglês. E as respostas eu quero em no mínimo 2 linhas de caderno, certo? E, claro, em inglês também. A primeira questão vai remontar logo no início do livro, certo? Então, o que é que eu peço? Descreva os principais problemas ambientais da sua cidade em inglês. Lembra que falamos isso logo no primeiro capítulo do livro? Então, descreva os principais problemas ambientais da sua cidade em inglês. Quem tiver com alguma dúvida, lembra, vá lá dar uma revisão nas suas aulas, nas primeiras aulas que tivemos e também no livro. Lembre-se de escrever em inglês, no mínimo 2 linhas. Segundo, descreva os principais problemas ambientais globais dos últimos meses. Lembrando que estamos no mês de março de 2021. Então, vocês podem, por exemplo, pegar os últimos problemas ambientais que tivemos em novembro, dezembro ou até outubro de 2020. Eu quero essa descrição em no mínimo 2 linhas de caderno de matéria. Número 3. Escreva uma mensagem com linguagem internética, aprendida na unidade 2. Linguagem internética foi aquele vocabulário de gírias que usamos na internet, que vocês viram já aqui na unidade 2. Lembre-se de que essa mensagem deve ser escrita, certo? Em inglês também, no mínimo 2 linhas de caderno de matéria.
E por último, fale em inglês sobre o jogo ou um jogo de tabuleiro, que você mais curte. Ok? Lembrando que em inglês, em uma mensagem de no mínimo 2 linhas. Gente, that's all for today. I hope you guys enjoyed this today class, and I see you guys next week. Don't forget to do the homework. And I see you next class. Enjoy. Hugs and kisses from Mr. Lima.